Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia. Vamos continuar na presença de Deus, dedicando tempo e atenção ao aprendizado da palavra sagrada do Senhor. Convido você a abrir o texto em Hebreus, no capítulo dedicado aos heróis da fé, heróis e heroínas. Nós ouvimos aqui uma bela e fiel palavra do jovem Pedro sobre a importância e também o lugar da paciência quando aguardamos a provisão do Senhor. E ele nem imaginava que não tinha falado com ele, né? Claro, sobre o tema, e vai bem direto àquilo que nós queremos compartilhar, né, com você nesta manhã. Então, Hebreus, no capítulo 11, o texto que é dedicado aos heróis da fé. E a gente vai dedicar tempo mais demorado dos versos 1 ao 13, mas como se trata de um texto tão belo e tão inspirador, eu gosto muito quando a partir do verso 8º, o escritor sempre inicia a frase, o versículo sagrado, dizendo pela fé, né? Pela fé, pela fé, pela fé. Então nós vamos até o 32, eu vou convidar, como é do nosso hábito, cada um de nós pode ler um ou até mesmo 2 versículos, conforme aí a sua escolha. Então a gente vai do verso 1º até o verso 32, e depois nos dedicar um tempo mais reservado no bloco do 1 ao 13. Então vou começar lendo Hebreus 11, eu vou ler o verso 1º, e aí os irmãos continuem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, mas foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agregado a Deus. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça e segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ir. Pela fé, peregrinou na terra das promessas como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele e da mesma família. E Abraão acordava a cidade que fez com ele, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois o considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Por isso também a sua saiu pela oportunidade numerosa contra as estrelas, tanto dos céus como a areia. Isso.
oportunidade de voltar. Mas agora viram uma carta celestial. Por isso Deus não se importou com Deus, e foi chamado por ser Deus, enquanto se preparou com a cidade. Pela fé, não fez a prova, se fez Isaac, estava vendo para sacrificar o seu dever, aquele que recebeu as promessas. A quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto a seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de fome. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas. Isso, até aí. Vamos mais uma vez orar? Vou pedir nossa irmã Leila nos dirija a Deus, pedindo sabedoria, discernimento para esse tempo que vamos dedicar especialmente à compreensão da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, continuando ali na tua presença, Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, rompendo, Senhor, em fé. Amém. Sabemos, Senhor Deus, que somos pequenos, ó Pai, somos frágeis, Senhor, e que necessitamos, Senhor Deus, da tua misericórdia. Sim, Por isso, Senhor. Senhor Deus, esse estudo, ó Pai, que será trazido, Senhor Deus, pelo teu servo, pastor, ó Pai, venha falar aos nossos corações, ó Pai. Sim, Senhor. Que assim, Senhor Deus, segundo a tua vontade, ó Pai, pela fé e pela tua graça, ó Pai, possa alcançar, Senhor, moradia em nossos corações. Amém. É o que eu peço e agradeço, com perdão pelos meus pecados, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, quando a gente abre, diferente da maioria dos livros, ela não tem a descrição de um autor, né? A gente não encontra lá no começo, na introdução do livro, da carta, essa descrição, que é comum em praticamente todos os livros, né? Da palavra de Deus. Só que quando a gente começa a ler Hebreus, para aqueles que têm um certo hábito e uma certa familiaridade com as cartas paulinas, há muitos que dizem na tradição que fora o apóstolo Paulo quem escreveu ou quem orientou de perto o seu autor. E eu gosto desta suposta imaginação de que Paulo tenha sido o autor deste texto. Gosto bastante. E principalmente quando, por exemplo, no começo do texto, abra lá comigo, volte lá para o capítulo, no início do capítulo, né? Quando
ele vai dar a definição do que é fé. Vocês sabem que na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, lá no final, na segunda carta, melhor dizendo, Pedro fala que Paulo tinha mania de escrever umas coisas difíceis de se compreender, né? E eu gosto dessa informação que Pedro traz na sua carta, porque de fato, irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, ele conseguiu traduzir todos os mistérios que a gente tem para falar de Deus, das informações bíblicas do Antigo Testamento. Ele traduz isso com um entendimento muito graúdo, ou seja, de muita solidez, de muita sustentação, né, para a igreja cristã, para a igreja de Cristo. E mais curioso ainda é saber que quem fez isso, considerando que Paulo tenha sido ou o autor ou o influenciador direto do escritor de Hebreus, né, fica mais bonito ainda porque trata-se de um judeu já de meia idade, convertido ao cristianismo. Como vocês sabem, Paulo, quando se convertera, ou quando foi convertido por Deus, Saulo, né, ele estava a caminho de Damasco, indo exatamente para perseguir a igreja nova que nascia, que era a igreja cristã. Então, de fato, é um judeu tardiamente convertido, já maduro, homem muito inteligente, que falava vários idiomas, e, no entanto, quando ele dedica agora toda a sua capacidade intelectual, ou seja, tudo que ele sabia, a compreensão que tinha de mundo e também da sua própria fé judaica, ele traduz isso numa linguagem a partir agora, né, da fé em Cristo. Então, ouça bem, para Paulo dizer isso, Lília, se é que tenha sido ele o autor ou o influenciador, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, o tempo todo usando essa descrição para iniciar os versículos, e por um sentido muito importante, Denilson, porque a carta aos Hebreus foi escrita a uma comunidade judaica, sim, de irmãos judeus que haviam recentemente se convertido ao cristianismo. Então, que informação a gente entende com isso, Nicéia? Que ele está dizendo assim para os judeus: olha, por mais importante que seja o lugar que a lei teve, a tradição da lei teve, durante todo esse tempo na formação de vocês, para interpretar os episódios bíblicos que ele narra aqui no capítulo 11, os heróis da fé, não é pela lei, não é pelo mérito, mas é pelo mistério da fé. Em outras palavras, Helvig, talvez o autor de Hebreus esteja dizendo assim: olha, ser humano nenhum passaria por isso se não fosse pela fé. Qualquer um no lugar, se não pela fé, não suportaria. Se fosse religioso, abandonaria a sua religião. Então, quando Pedro, há pouco, disse aqui sobre paciência, né, e faz isso em família, que é o que todos nós fazemos, sobretudo nos momentos difíceis, irmãos, a explicação está no capítulo 11, sobretudo no capítulo 11 desta carta, quando diz que é pela fé. É pela fé. É pela fé. E, de novo, considerando que talvez seja Paulo o autor de Hebreus, ou o primeiro diretamente influenciador, né? É o próprio Paulo também quem disse em Efésios 2,8 que é a fé dom de Deus, que não é mérito nosso. A lei também é dom de Deus, sim, mas havia ali todo um requisito humano para se cumprir a lei, né? Então a fé, como, vou usar uma palavra aqui bastante comum, mas esquisita para fazer essa associação, né? A fé é como um vírus, uma bactéria que Deus coloca em nós por meio do seu Espírito Santo, e ela começa a fazer o que tem que fazer. Naquele caso ruim, né, que é a bactéria ou um vírus. Mas usando aí apenas o símbolo, então essa fé que Deus joga dentro do nosso coração por meio do Espírito Santo começa a fazer a sua obra, que em algum momento vai parecer que é mérito nosso, que a gente escolheu, mas não é. E os sinais estão aqui, né? Então volte lá, Hebreus 11, versos 1, 2 e 3. Olha a explicação que ele coloca sobre a fé, né? Esqueça mérito, esqueça lei, esqueça planejamento para você seguir na sua vida com Deus,
Então ele já começa a dizer, ora, a fé é a certeza de coisas que você espera. E aí você fala, então está resolvido. Então é só aguardar que Deus vai mandar. É e não é. Porque ele fala, a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele começa a dizer, logo na introdução da carta, aliás, do capítulo 11, para dizer o seguinte, olha, o que você vai ouvir agora como relato, da agora para frente, é só pela fé. E a fé em que sentido? Olha, o que você não vê, você tem que crer. O Deus invisível criou todas as coisas visíveis. Então ele vai usando esse recurso difícil de compreensão, e Pedro estava certo quando disse, dona Isabel, que Paulo escreve mesmo com dificuldade, para fazer com que você gaste tempo encontrando um sentido para aquilo. Aí você vai passar tanto tempo, e vai concluir, não há razão humana que compreenda essas coisas que, se não pela fé, são absurdas. Os relatos que o longo capítulo 11 de Hebreus coloca, aos olhos humanos, sem o mistério da fé, sem a convicção do Espírito Santo, porque até mesmo o Espírito Santo é quem nos convence. Onde está isso, pastor? João 14, João 16, quando, senhor Arlindo, o próprio Jesus explicou quem seria e o que faria o Consolador, o Espírito Santo. Quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, ele vos convencerá. E eu gosto muito do verbo convencer. Jeremias, há muito mais tempo antes, havia escrito, persuasão. Deus me persuadiu e persuadido fiquei. Deus foi mais forte e eu mais fraco. Ele venceu. Portanto, não é escolha nossa. É uma intervenção misteriosa de Deus na nossa vida. Dito isso, ele vai começar a descrever então, pela fé, verso 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e você conclui, e morreu, foi assassinado. Pela fé Enoque foi trasladado. Verso 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação. Então ele vai falando. Só que depois, à frente, nós não lemos o 32, lá no 37, repare, no 36, no 37, na verdade, 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos, açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, como eu disse domingo na pregação, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Porque Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Como é que ele conclui o capítulo? Dizendo o seguinte, olha, tudo isso que passaram, as dificuldades que passaram, as provas, os açoites, os escárnios, o profeta Zacarias, como eu já disse tantas vezes, apedrejado e morto dentro do templo. Então tudo aquilo que aconteceu, o autor de Hebreus diz assim, Leila, tudo isso Deus utilizou para que vocês no futuro, no caso nós, não fossem aperfeiçoados sem o testemunho deles. Tá bom para você? Ou seja, para que nós, dona Isabel, fôssemos impressionados no futuro por aquilo que fizeram em nome da fé, Deus diz assim, vocês não vão ver no tempo de vocês o que eu vou fazer. Então, Vera, como explicar isso senão pelo mistério da fé? Porque falando, Lília, de provisão, de paciência,
a gente, diante de Deus, é como um adolescente, né? Como adolescente, fazendo aspas aqui, né? Não apenas adolescente, mas quando ele chega na adolescência, chega porque já na infância a gente vai conduzindo daquele jeito, né? Então, ontem indo para Guarulhos, na nossa igreja, como vocês também foram, aí o Pedro naquela fase, 6 anos de idade, o que vê quer, né? Ele simplesmente passou de frente um Habib's, né? Falou assim, pai, vamos parar aqui e comprar umas esfirras? Eu falei assim, não, que parar aqui, nós também indo para a igreja. Não, vamos parar aqui para comer umas esfirras, né? Então assim, aí eu falei, não, nós não vamos parar aqui. Talvez na volta, nem na volta, porque a gente vai comer na igreja, né? Aí começou lá a resmungar e queria, então aquela coisa, né? Que a gente, desde a tenra idade, a gente tem essa tendência de querer rápido. Quando é criança, chora. Quando é adolescente, faz beiço, né? Fica bravinho. E quando é adulto? Fica brigando com Deus. Vou mudar de igreja, hein? Vou mudar de doutrina. Percebe? Então, amados irmãos, quando nós prevalecemos, quando nós perseveramos, e eu sempre gosto de usar a palavra perseverança e explicar, né? Não que vocês não saibam, mas para reforçar. Perseverar não é apenas continuar. Viu, dona Débora? Perseverar não é apenas continuar, não. Perseverar é tendo todos os motivos para parar e abandonar, inexplicavelmente, você continua. Né? Isso é perseverança. Depois que tudo aos nossos olhos, Leila, deu errado, ainda assim a gente não consegue abandonar. E por quê? Que é o mistério da fé que o autor de Hebreus coloca, né? É convicção de coisas que a gente não vê. E por que esse tipo de convicção? Sabe por quê? Porque se por mim mesmo, se dependesse de mim, eu já tinha ido embora há muito tempo, mas não sei explicar por que não vou. Então, nós presbiterianos dizemos, né? É porque Deus, na verdade, nos separou para esse propósito. Por isso é capaz de a gente enfrentar a provisão do Senhor. A gente vai ficar esperando. A gente vai ficar esperando. E não apenas para aquele motivo que a gente quer naquele momento, mas, sobretudo, eu costumo dizer, o nosso próprio passado com Deus já é o maior milagre que a gente tem para utilizar em nosso favor. O que Deus já fez na sua vida, as experiências que você já teve com Ele, isso é um sinal do cuidado de Deus sobre a sua vida. Vendo aqui, né, o Pedro, tão jovem, e aí depois, né, a gente sabe, ele nasceu de 6 meses, né? Não é nem 6, é 5 meses e meio. 1 quilo e... Eu tô super estimulando, ela tá, não, é mais, é para baixo, não é para cima não, é para baixo. 980 gramas. Com 18 anos de idade, uma maturidade assim. Ele, o Arthur, né? Então, irmãos, irmãs, a gente percebe que de fato não é nós, não é a gente que faz, não é a capacidade de nós, né? É pela fé, como diz o texto, é pela fé, é por essa graça tremenda de Deus sobre nós. Como eu disse, não vou fazer alguns destaques aqui para esse tema, né? No verso, repare comigo aqui, no verso aqui no verso 10, é desse versículo 10 que eu quero rapidamente comunicar o título desse texto que eu quero compartilhar com vocês. Porque no verso 10 diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, se Deus é o arquiteto do projeto que você está colocando, né, diante do Senhor, então a atitude pode encomendar o bolo para a festa. Ah, pastor, então é tão fácil assim? Ouça bem, se Deus é o arquiteto do projeto que você tem, então pode encomendar o bolo da festa que vai dar certo. Ah, mas então agora o senhor vai entrar em contradição, porque o senhor disse que nem tudo que a gente espera vai acontecer. Mas na verdade, a informação está no começo da frase. Se Deus é o arquiteto do projeto que você tem colocado, então pode encomendar o bolo. Então qual que é a lógica?
O difícil é a gente ir lá, Marlene, e pegar no projeto a assinatura de Deus. Eu me lembro que, recentemente, citando um pastor de Maringá, pastor que eu conheço já há alguns anos, e ele falando sobre questão material, né? Não sei se vocês se lembram, ele falou assim, algumas coisas que eu quero comprar, pastor falando, né? Algumas coisas que eu quero comprar, eu nem oro, porque se Deus falar não, e aí como é que eu faço com o meu desejo? Vou trocar de carro, né? Eu vou fazer uma viagem, imagina. Então, quando eu coloco aqui, nesse título da nossa reflexão, se Deus é o arquiteto do projeto que você está esboçando ou planejando, se Deus é o arquiteto, e depois da obra pronta, você quer fazer uma celebração, então a informação ou a afirmação então pode encomendar o bolo, porque vai ter a festa. Pastor, mas que garantia é essa? Que segurança é essa? A garantia é nessa comparação com a edificação de um patrimônio ou de um prédio. Vamos comparar o engenheiro de obras com o mestre de obras. Então vai lá o engenheiro, passa 4, 5 anos fazendo faculdade, sendo testado no seu conhecimento, e depois ele, de formado, com diploma, ele vai lá, faz um curso e entra naquele órgão de engenharia civil, que é regulado pelo município, para dizer o seguinte, olha, ele tem a autorização do Estado brasileiro para ele construir casas. E quando vai registrar o projeto na prefeitura, tem que ter a assinatura de um responsável, de um engenheiro, porque caso aquele prédio dê problema, alguém será responsabilizado. Então há uma diferença entre lá o profissional, o engenheiro e o mestre de obras. O mestre de obras é o que não fez faculdade, mas aprendeu a fazer. E às vezes faz bem feito, talvez nem caia, mas a obra fica cara. Por quê? Com medo de cair, porque não tem um cálculo certo, ele coloca 30, 40% de concreto a mais, de ferro a mais, com medo de cair. O engenheiro que é estudado coloca 40% a menos, porque sabe que não vai cair, porque ele tem o domínio do cálculo. Onde o senhor quer chegar, pastor? A diferença entre a gente escolher o profissional, confiar nos cuidados dele e a gente próprio querer fazer a gestão daquele projeto. Irmãos, na nossa vida é assim. Por isso é difícil ter paciência, porque a gente não quer transferir o projeto que a gente tem para as mãos de um engenheiro que é perfeito, que é Deus. Amém? A Bíblia fala que esse arquiteto é o Senhor. É Ele quem tem autorização para fazer a gestão do nosso projeto. Então, na verdade, qual é a nossa expectativa? Qual é o nosso sonho? Qual é a nossa necessidade? Então, vamos começar. Faz o projeto. Como sair desse problema? Como resolver ou como ter essa conquista? Bom, a primeira coisa é da vontade de Deus? É um projeto de Deus? É da permissão do Senhor? Porque se for, irmãos e irmãs, Ele vai colocar o carimbo e aí é só aguardar que a festa vai ter. No primeiro momento, na verdade, vamos conferir outros textos para a gente ir nessa direção do que nós estamos aqui compartilhando com vocês, né? Dona Vasti, Jeremias 17, de 5 a 10, como são bem pouquinhos textos, vamos todos lá encontrar, a gente encontra junto com a Dona Vasti e a Dona Vasti leia para a gente ouvir. Jeremias 17, vamos todos encontrar, falando dessa relação do arquiteto, que deve ser sempre Deus, dos projetos, todos os projetos da nossa vida, todos os planos, todas as nossas necessidades precisam estar submetidas ao propósito de Deus. Porque quem de nós vai fazer um projeto, por exemplo, Dona Eledi, para ser cerrado ao meio? Quem de nós vai fazer um projeto para ser apedrejado? Que é o que aconteceu com muitos servos de Deus que estão na galeria dos heróis da fé. Ninguém faz um projeto para perder, ninguém faz um projeto para ter prejuízo. Mas e se acontecer? Se Deus for o engenheiro, Ele vai nos dará condições para enfrentar esses momentos difíceis e enfrentar com fé e perseverança
porque aquela perseguição, aquele problema não nos tirará do caminho do Senhor, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Jeremias 17, versos 5 a 10. Pode ler, dona Vasti, por favor. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no seu irmão, faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o vento. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra folgada e inhabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto a águas, estende as suas raízes para o meio, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, ou quem poderá entender? Eu, Senhor, estou no coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém. Então, o profeta faz uma comparação, né, entre como é que a gente faz a gestão de um projeto e como é que Deus faz a gestão do projeto, conforme o seu poder, a sua sabedoria, né? Então, quando ele fala no verso 5, maldito o homem que confia no homem, não está falando de emprestar dinheiro, não. Não, a Bíblia fala que não pode emprestar, porque maldito o homem que confia no homem. Não é disso que ele fala, não. Maldito o homem que confia em si mesmo, que faz, que ele continua, que faz o seu braço mortal a sua força. Ou seja, não, como é lá, Tiago coloca tanto tempo depois, né? Você fala, não, vou mudar lá para São Paulo, vou comprar uma casa lá, vou montar um comércio, e vai dar tudo certo, eu vou ganhar dinheiro, vou cuidar da minha família, né? Aí Tiago já fala, não, pera lá, não é assim não. Aí ele coloca de novo, se o Senhor abençoar, se for o projeto do Senhor, se Deus permitir, eu vou mudar para São Paulo, eu vou comprar uma casa, eu vou montar um comércio, eu vou mudar de ramo, porque nós entendemos que cada dia, Helvin, da nossa vida está diante do Senhor. Nós não tomamos decisão alguma, nem importante e nem simples, sem antes dizer, olha, é Senhor do seu projeto, é do seu propósito. Aspas, ontem, depois do culto, lá no salão social, a gente, né, naquela social boa, ganhando peso, nas cozinhas das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil. São 550 igrejas, sim, mas são 550 cozinhas também, viu? Pense nisso, né? Então, aí conversando com o presbítero da igreja lá, ele me falando que a mãe dele foi aquela senhorinha que deu testemunho, dona Dorinha, né? A única fundadora que chegou, que ainda permaneceu até lá, até hoje, né? 81 anos ela tem. E aí, ele contando, pastor, eu cresci aqui na igreja, e naquela época que os jovens não podiam fazer nada, né? Não podia nem namorar, era estranho, minha mãe muito, né, dura. Aí na época de namorar, no tempo de namorar, já tinha emprego, já tinha profissão, estava com 20 e poucos anos e queria casar, porque, né, tem que casar. Aí ele falou, mas minha mãe não deixa eu ir em lugar nenhum, minha mãe não deixa eu ir em lugar nenhum, o que eu vou fazer? Olha só, maldito o homem que confia no homem, ou seja, eu vou resolver esse problema. Vamos pensar como Jeremias? Deixa que eu resolvo. Como é que às vezes alguém que quer resolver sem consultar o Senhor? Vamos imaginar o projeto humano e o projeto de Deus. Tá bom, eu brigo com a minha mãe, eu saio da igreja, ou seja, eu vou fazer uma revolução aqui, mas eu vou casar, vou arrumar uma namorada. E ele contando para mim qual foi a atitude dele. Falou, já sei, se eu não posso sair de sábado, se eu não posso sair à noite, minha mãe não deixa em lugar nenhum, é só vir na igreja, então eu vou fazer um projeto, vou começar a orar para Deus. E ele usou a expressão que eu gosto muito, Deus vai colocar uma esposa para mim aqui do meu lado, desse jeito. Aí você fica arrepiado, né? Porque aí, Senhor, o projeto é seu, eu quero casar, se for do seu agrado, do seu propósito, está na hora de casar, então o Senhor vai
colocar a mão nisso, né? Provisão do Senhor. Ele me contando, a esposa dele estava lá, né? Eu fiquei emocionado, porque é coisa linda, né? Ou seja, quando Deus põe a mão, quando é um projeto de Deus, você pode encomendar o bolo. Porque Deus já assinou o projeto. Ele é o responsável por essa obra. Não é você. Quando é a gente, você fica com ele. Será que vai dar? Então não vou encomendar o bolo não, porque pode ser que perca. Mas quando Deus aprovou, você pode encomendar o bolo. Bom, o que aconteceu? Ele estava lá um dia, de repente vem uma família do interior, lá perto de Jaboticabal, né? Não, a senhora é Laranjal Paulista, né? Jaboticabal, perto de Rio Preto. Aí vem uma família visitar Guarulhos, lá naquele cantinho que você foi ontem. E dentro daqueles que estavam visitando, estava lá uma moça que ele olhou para ela, meu Deus, isso pode ser essa, Senhor? E era, Lilian, era ela. Pois veio num fim de semana, conheceu, faz 31 anos. Não é gostoso? E a gente às vezes briga com o pai, briga com a mãe, briga com o pastor, com o presbítero, vai dar aquela revolução e sai da igreja. Não, quer casar. Onde é assim que eu não posso sair? Não percebe, né? Não, gente, o projeto de Deus é outro. Quando ele põe a mão, dá tudo certo. A festa é completa. Foi isso, ou que Paulo, ou influenciado por Paulo, Claudinei, que o belíssimo autor de Hebreus captou. Pela fé é muito mais bonito. Pela fé é maravilhoso. Pela fé vira testemunho. Pela fé abençoa além de você todos os outros que no futuro ouvirão essa palavra. Foi isso que o autor de Hebreus colocou para nós, né? Próximo texto, abra Êxodo no capítulo 10, aliás, no capítulo 4, agora de cá, vou pedir ali, Marcos, Êxodo no capítulo 4, versos 10, 11 e 12, depois, Bina, também Êxodo 33, versos 15 e 16. E aí a gente compara, né, com a atitude de Abraão, descrita aqui no capítulo 11, o trecho ou o texto base da nossa reflexão. Então nós vamos ouvir Êxodo 4, 10 a 12 e depois 33, 15 a 16. Pode ler, por favor. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Isso. A gente fala provisão do Senhor. E aí, provisão do Senhor, ou seja, Deus vai nos ajudar ou me abençoar em algo que eu estou precisando, num problema para ser solucionado. Então, fala, provisão é Deus vai prover, Deus vai solucionar, Deus vai resolver. Então, pela fé, nós cremos isso. Então, pela fé, nós cremos isso. Nós não podemos cair em contradição, Niceia. Não, eu falo que creio, eu falo que espero no Senhor, mas eu não espero, porque eu estou com pressa, eu mesmo resolvo. Não. Então Moisés tinha um grande desafio. Eu preciso ir no Egito. Eu preciso tirar o povo de Deus de lá. Minha família, meus compatriotas, minha pátria. Mas como fazer isso? Deus fala, não, você vai e você vai ser vitorioso. Aí ele fala, não serei. Por quê? Porque ele olha a partir da sua capacidade. Irmãos, pela fé é esperar, e é isso que Hebreus captou. Pela fé é esperar, mesmo não tendo motivo para esperar. Pela fé é crer na provisão do Senhor, mesmo não tendo motivo para crer. Por isso é fé. A gente olha para o resultado do exame, se tiver grave, fala, não dá para crer. Ué, mas então não é você, então não é fé, é o médico.
É o exame, percebe? O tempo todo nós corremos risco de cair em contradição com aquilo que a Bíblia diz sobre fé. Dependendo do grau que tiver o exame, não dá, não, né? Como o pastor Cláudio Duarte, lá do YouTube, gosta de brincar, né? Pela fé e pela fé sempre. O crente sempre vence pela fé. Mesmo que o câncer te matar, fala, você venceu. Mas como venceu? Eu morri. Não, mas para o crente o câncer é o quê? A morte é promoção. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos crentes. Salmo 112. Então o crente diante do Senhor pela fé nunca perde. Mas a casa que eu sempre quis comprar, não consegui. Morri e não comprei. Mas morreu no Senhor? Firme? Morreu. Os netos do futuro vão dizer, olha, minha mãe ou minha avó sempre sonhou ter a casa, que ela não teve, mas nós temos. Então nós temos a casa confiando o quê? Na oração, na bênção. E ela morreu no Senhor. Percebe? Irmãos e irmãs, pela fé, o crente nunca é derrotado. Ele não é derrotado. E aí não é por mérito dele, mas é pelo mistério da fé que ele coloca. Convicção de fatos, mesmo que não possam ser vistos, tocados, ouvidos, mas é o mistério da fé que insiste a voz do Espírito Santo dizendo no seu coração, continue, te renova, te fortalece e você continua. Bina, 33, versos 15 a 16. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar, pois como se poderá saber que alcançando o Senhor diante de ti, eu e o teu povo, será que não é um fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Isso. Bom, então Moisés, depois de tudo que experimentou com Deus, aí ele aprende a lição. Então a gente pode compreender assim, a partir da primeira obra que caiu, levantou a casa, quis economizar material, aí o telhado caiu, né? Aí foi lá, foi embargada a obra, né? Então depois dessa experiência ruim, né? Então agora você faz o quê? Toda vez você vai chamar o responsável, o profissional pelo projeto, ele vai assinar. Então Moisés aprendeu com o Senhor. E aí então ele vai dizer, olha, se a tua presença não vai aqui, não vai comigo, não vai conosco nessa empreitada, então a gente nem sai daqui, ou seja, eu nem vou começar a obra. Não vou perder o meu tempo, né? Então, amados, isso significa maturidade. E de fato um pressuposto, né, bastante sólido sobre uma definição bíblica do que é a fé. A fé não é a gente no controle. A fé é Deus no controle, amém? A fé é Deus no controle. Vamos terminando? Então, comparando o texto que nós lemos com a atitude que nós vemos em Hebreus, no capítulo 11, por exemplo, no verso 8, que é o que está exatamente dito aí, que foi captado pelo autor de Hebreus, fazendo a comparação entre a fé judaica, ou pelo menos a experiência judaica, e agora com essa fé misteriosa, no coração aquecido, colocada ou doada pelo Espírito Santo. Verso 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, eu gosto muito, né? Sem saber onde ia. E o que é curioso, é que Hebreus explica Gênesis 12, porque lá fala assim, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Bom, se a gente, né? Imagina Deus falando para você, Denilson e Leila, ó, agora vocês estão aposentados, vende tudo aqui, pega as coisas, larga o Guilherme, larga a Nathalie, né? E vai lá para Roraima, já que é o único lugar que não tem IPI do Brasil. Vocês começam lá, né? Uma congregação. Aí você fala, como assim? E ainda está dando lambuja ainda, porque pelo menos Deus está dando uma direção, né? Para Abraão, falou, não, começa marchando. Então, por que ele vai entrar na galeria, Claudinei, dos heróis da fé? Ele simplesmente obedece. Cata as coisas e fala, vamos sair. Deus proverá, né? Então é disso que ele está falando. Mérito cabe aonde? Quando você fala, não, pera lá, eu só vou sair se eu estiver aqui. Então qual que seria o mérito? O mérito, depois que você saiu, tomou uma decisão, aí deu certo. Saiu lá,
de Minas Gerais, que aqui tem bastante mineiro, né? Saiu lá de Minas Gerais, jovem, veio para São Paulo, fez uma incursão, né, na casa da dona Iracildo, que o padrão aqui era esse, passou um tempo ali até arrumar emprego, né, dona Isabel? Aí arrumou emprego, aí 50 anos de São Paulo, criou família, construiu os filhos, construiu casa, bens, né? Aí fala, poxa, mérito meu, porque consegui fazer uma boa gestão do trabalho. Sim, para essas conquistas, ok. Mas nas coisas do Senhor, né, a gente crê que Ele vai à frente. Ele vai à frente. Então, no caso de Abraão, ele fala, bom, eu vou porque Deus está mandando. Por mim mesmo eu não iria. Percebe a diferença, irmãos e irmãs? Né? É difícil viver de fato da provisão do Senhor. É difícil, aspas, a gente não sabotar a si mesmo, porque a gente tem muita dificuldade de deixar Deus ser o gestor de tudo na nossa vida. Né? De tudo. Cuida, Senhor, de tudo. Da saúde, da família, dos bens materiais, da nossa segurança, né? A gente está sempre querendo meio que, né, ajudar Deus. Verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aí você pensando em Sara, a gente vai cometer erros ao longo da nossa caminhada? Vai. Mas bom mesmo é quando a gente aprende com os erros. Sara aprendeu com seus erros. Né? Então, para ter filho, eu sou estéril, nunca tive filho. Meu marido também, idoso. Sara, para completar, além de estéril, tinha cessado a menstruação. Então, assim, olhando humanamente, né, não dá para fazer. Não é mais para mim. Como seria o caso, né, o Denilson? Não, mudar para Roraima, começar a congregação? Não. Não tem sentido nenhum isso. E aí é que está, Bina, o mistério da fé. A gente olha à nossa volta e não vê sentido para nada. Mas nós mesmos não temos que ver sentido. Porque fé é a convicção de coisa e de sentido que a gente não vê. Quando Deus mostra e fala, vai, né? Fé é isso. Por isso, hoje, irmãos e irmãs, vocês têm me reparado já há 1 ano e pouco, pastoreando essa igreja, tenho observado a direção das mensagens que eu creio que é que eu tenho pregado, né? Resistindo, aspas, à tentação de fazer aquele tipo de mensagem que agrada as pessoas e que elas se sentirem o tempo todo, né, felizes. Vai dar tudo certo, aqui é o lugar mesmo, meus problemas serão resolvidos, né? Não é o que eu creio, porque pela fé, mesmo quando a gente acha que tudo está perdido, a gente ganha. Não é uma mensagem simples de compreender e muito menos de aceitar, mas é, de fato, o mistério da fé. Vamos terminar? Pela fé, nós rompemos a barreira do impossível. Abra o texto vou pedir também aqui, Niceia, Romanos 4, 19 a 21, e o último texto, tem ainda um último texto, Claudinei, mesmo no Antigo Testamento, mas na mesma direção do que nós temos falado. Profeta Daniel, capítulo 3, e assim nós vamos terminando a nossa reflexão sobre quando Deus está no comando, no projeto, nós encomendamos o bolo, porque certamente a celebração vai acontecer. Porque no Senhor, em qualquer circunstância, nós somos mais do que vencedores, porque o projeto e propósito é do Senhor. Romanos capítulo 4, pode ler, 19, 20 e 21, por favor. E sem enfraquecer na fé, embora levasse de conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada, não duvidou
estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Amém. Eu gosto muito desse texto, porque também em Romanos, né, lendo a mesma mensagem que nós lemos há séculos, há pelo menos 2000 anos, acerca do que fez Abraão, né? O que Paulo diz? Olha, que Abraão, olhando para si, 100 anos, olhando para a patroa, né, 90 ou 85, há quem diga que havia 15 anos de diferença, 85, né? Então, idosa, idoso, estéril, e ele já não tinha mais ereção, que é o que claramente fala. Então, não ia ter filho. Então, Paulo conclui, né, que ele não olha para si, porque olhar para si, não tem jeito. Mas a gente lembra, presbítero Marcos, da introdução do capítulo 11, que ele fala que Deus criou todas as coisas do invisível. Não havia nada e Deus criou todas as coisas. Então Deus precisa de um elemento inicial para daquele elemento dar continuidade, né? Aí, fazendo uma aspas aqui, foi a briga, Helder, que os fundadores da IPI do Brasil, lá 100 e tantos anos atrás, teve com os colegas pastores, e o tema era a maçonaria. E a briga era porque o elemento central da maçonaria diz que Deus, a definição de Deus para eles usam tanto que você vai entender, que para eles Deus é o supremo arquiteto. Não sei se vocês já ouviram, né, a expressão. Tanto que o símbolo da maçonaria é aquele o esquadro ou um compasso. Obrigado, compasso. É um compasso, ou seja, de fazer cálculo, de fazer medida matemática, né? E Eduardo Carlos Pereira, Dona Isabel, fundador da igreja, dizia: Deus não é o supremo arquiteto, porque arquiteto, ainda que supremo, trabalha com coisas existentes. Não, Deus é o criador de todas as coisas. Do nada, Deus criou todas as coisas. Ou seja, Deus não precisa de um objeto inicial para expandir e para criar. Deus criou da sua própria palavra. Então, Deus não precisa de um jovem sarado de 20 anos e de uma jovem sarada de 20 anos para que deles saiam um herdeiro. Percebe? Não é essa lógica que Deus usa. Essa é a lógica que nós usamos. Bom, então, se eu vou para Roraima, se eu quero construir uma congregação, bom, então, primeira coisa, quanto que eu vou ganhar? Onde que eu vou morar? Em que lugar? Vai ter um terreno? Tem um salão inicial? Quem vai pagar o aluguel do salão? Percebe? Essa é a lógica da gente planejar e fazer as coisas. A lógica de Deus, não. Então, quando Pedro fala em provisão, é isso mesmo. É olhar à volta e não ver nenhum motivo para esperar, já que parece tudo turvo, né? Difícil, né? Mas, falar: Senhor, pela fé eu vou esperar. Amém? Pela fé eu vou esperar. E mesmo que não vier esse, né? Virá outro. Eu vou terminar contando um testemunho. No ano passado, em junho do ano passado, o meu filho mais velho tirou a carteira de habilitação. E ele queria trabalhar com aplicativo. Uma hora carro, outra hora moto, né? E aí, difícil, porque ele começou quase 2 anos antes, lá no meio da pandemia, ele começou a fazer ele começou 1 mês antes da pandemia, fazer a CNH. E aí você imagina um jovem com 21 anos de idade, na época ele estava com 21 anos de idade, né? Para tirar a carteira de habilitação. Já começou tarde, pode com 18, mas imagina 18 anos, né? Tirar a carteira, aí você fica morrendo de medo. Bom, enfim, aí ele começou a tirar a carteira, veio a pandemia. Demorou 2 anos para sair a carteira, todo aquele processo, aí fecha, aí demora e tal, aquela coisa toda, ele ansioso. Tá, depois de muito custo, o ano passado, em junho do ano passado, ele tirou a carteira. Chegou em casa a carteira dele, aí começou a trabalhar, né? Depois de 1 mês e pouco trabalhando, ele lá perto da Barra Funda, a polícia parou, o pneu estava mais ou menos careca da moto, pneu careca,
o farol da frente ele tinha trocado, colocado uma lâmpada mais potente para iluminar melhor. Enfim, de cara ele tomou 3 multas. Gancho, e vocês sabem que a carteira inicial é provisória, não pode ter multa, ele teve 3. E ainda a terceira multa é aquela que guincha. Ele me ligou chorando: pai, eu estou aqui, a minha carteira nova já chorando. 1 mês que eu estou com ela, já minha moto está em cima do caminhão, está levando embora. Falei: calma, para tudo se tem um jeito. Aí peguei a moto, fui lá no socorro dele. Prendeu mesmo, não tinha jeito não. Gastou uma grana para tirar e tudo mais e tal. Enfim, aí veio o problema da carteira. Vai perder a carteira? Não vai, fica naquela, aí recorre. Aí recorre, não dá certo e tal. Quando foi em janeiro desse ano, estava uma luta. Aí recorreu até a terceira instância, perdia tudo, né? Aí eu falei assim: bom, o recurso transfere lá para o Paraná. Vamos lá para Londrina, transfere para lá vai ser mais fácil para você resolver, ou fazer o recurso. Transferiu para lá. Quando chegamos em janeiro, nas férias, transferiu para lá. Ele precisou passar 15 dias para conseguir atender toda a documentação, né? Aí nesses 15 dias que ele ficou lá, que a minha filha do meio mora lá também em Londrina, né? Se acertou lá com a irmã, arrumou emprego, tal, ou seja, de um problema sério, grave, que ele conseguiu resolver o problema com a justiça, né? com a carteira de habilitação. Veio uma decisão de sair de São Paulo e morar com a irmã lá em Londrina, que estava precisando dele, e ele também precisando dela. Então, você vê como é que é as coisas? Ou ele está feliz da vida, manda mensagem quase todo dia: pai, bendita a hora que eu perdi que eu tomei aquelas multas. Percebe como é que é? Ele estava lá desesperado, chorando que havia tomado 3 multas, brigando com Deus. Como é que pode, Senhor? Demorei quase 3 anos para tirar minha carteira, num mês trabalhando, agora vem e acontece isso. Para tudo Deus tem um propósito. Como é que eu concluí? Eu e ele, nós concluímos isso. Deus te queria em Londrina, junto da sua irmã, né? Então, amados, quando a gente de fato espera na provisão do Senhor, tem que esperar. É esperar mesmo que não veja solução, né? Porque de alguma forma, quando terminar esse ciclo de espera, você vai olhar para trás e vai dar o testemunho: de fato, Deus estava no controle, ainda que eu estivesse duvidando, né? Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus. Vamos terminar orando? Graças te damos, Senhor, por esse tempo que passamos na tua presença. Graças te damos, Pai, porque de fato é pela fé que nós chegamos até aqui. Nós te rogamos, Deus, a que nos dê sabedoria, discernimento, calma e paciência, Senhor, para aguardar a provisão do Senhor. Que a cada dia da nossa vida, Senhor, não tenhamos sequer dúvida alguma, ó Deus, de que tu estás no controle e de que todas as coisas, ó Deus, em nome de Jesus, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da tua graça e do teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos nós e nos prepare para o culto de logo mais à noite.